Minha quinta frase é que essa regulamentação das redes sociais gera mais problemas do que resolve. É óbvio, cara, que a gente não quer deixar a internet como uma terra sem lei, como ela hoje ainda ela não é. A gente fala que a internet é uma terra sem lei, ela não é, mas a gente tem que ter uma regulação que vai no sentido de proteger o usuário da plataforma e não de dar superpoderes à plataforma e poder de censura subjetivo para pessoas que têm interesses comerciais e não necessariamente do melhor do Brasil. Beleza, eu sou o Rodrigo, publicitário, ator, locutor. Lembrei de onde te conheço. Você faz umas vozes no Instagram, já vi. Tava tentando lembrar de onde te conheci, era disso, cara. Vai lá. Bom, primeiro eu queria que você me explicasse um pouco mais aonde é que estão os problemas dessa regulação. Sim. E o que você imagina que seria um problema futuro, no caso. Isso aqui, ó, eu debati com o relator do projeto, né, do PL6... caramba, qual era o nome do PL6? Esqueci. Eu debati com o relator, que era o Orlando Silva, e nós temos um problema muito grave, que é o espírito, de novo, do que essa lei propõe, do que o espírito de regulação de redes propõe. No mundo hoje se entende que para você retirar um conteúdo do ar, ele precisa de uma notificação judicial, exceto casos extremos, como por exemplo, nudez, ou aquele, como é que chama? Porn revenge, esse tipo de coisa. Quando não é isso, quando é, por exemplo, atentado à democracia ou discurso de ódio, que são coisas subjetivas, você precisa de uma notificação judicial. Sim. O espírito do projeto todo está em tirar a notificação judicial. Aí vem a pergunta que eu faço a todos vocês. No lugar da notificação judicial, a gente coloca o quê? Um órgão regulador. Esse é o problema. Aí, isso foi a primeira proposta do PL. E aí caiu, porque eles mesmos entenderam, falaram, cara, isso aqui parece Ministério da Verdade. Claro. Isso não pode ter. Eu acho que existe um consenso de esquerda e de direita que ninguém quer censura e calar discurso. Eu acho que o problema não é esse. E se mistura quando a gente está falando de regulamentação de redes. Sim. Porque quando a gente está falando de regulamentar a rede, a gente está falando, acima de qualquer coisa, de regulamentar o funcionamento do algoritmo. Sim. Hoje, o sistema de algoritmo ele funciona completo. É uma caixa preta dentro das big techs que não estão em território brasileiro, que respondem a leis estrangeiras, às suas próprias regras, estão alheias e a gente funciona aqui nós concordamos nisso. Assim, pode fazer qualquer coisa. Eu acho que a caixa preta do algoritmo é um dos maiores problemas que nós temos. Então, mas o ponto principal, na minha opinião, sobre regulamentação é esse, pô. Mas é que o mundo inteiro ainda não encontrou essa resposta. Mas estamos avançando e acho que tem que avançar. Só que o espírito do que eu estou trazendo não é isso. Aqui a gente concorda. Vamos regulamentar o algoritmo. Como? Vamos discutir, mas temos que regulamentar. Beleza. Acho que tá ótimo. Que a União Europeia fez, por exemplo, que você permite auditoria externa do algoritmo. Exatamente. Beleza. Por entes que se comprometem a não usar esses dados para vender comercialmente. Tá, beleza. Ótimo. O ponto, na minha opinião, o cerne da questão está no seguinte: tirar a responsabilidade do usuário que disse para a plataforma que impulsionou. Eu acho que essa é a base principal do argumento. Eu não vejo problema nenhum em regular o algoritmo. Acho que isso é um debate muito difícil, que tem que ter pessoas técnicas qualificadas para isso e a gente tem que regular. Certeza. O meu problema é, a regulação hoje no Brasil, ela está muito pautada em combater discurso de ódio e combater fake news. Certo. A gente tem dois problemas. Problema número 1, qual é a definição de fake news e discurso de ódio? Isso é muito amplo. Podemos, tá bom, mas isso aí e tem um outro problema. Quem é que vai identificar que isso é ou não é a sociedade civil, pô. Não, mas é que tá. Eu faço uma publicação que você considera que é um discurso de ódio. Não. Vamos só, você considerou. Como você faz para tirar essa regulação hoje? Hoje eu tenho que te processar. Me processar. Qual é a alternativa que você apresenta para isso? Já que não vai ser mais isso. Qual a alternativa? Porque eles querem tirar o Judicial Note. Qual a alternativa? Cara, eu acho que tem que colocar... O ponto... A questão hoje é que você processa o usuário. Eu acho que a questão não é essa. Você pode colocar um discurso amplo para a sociedade de decidir o que pode e o que não pode. Por exemplo, discurso racista, discurso misógino, discurso violento, discurso a sociedade já decidiu que não pode. Isso a gente pode considerar. Quem decide... Foi. Caralho. Valeu, mano. Os caras correram e desistiram, velho. Caramba, é muito louco. É só porque o dedo Os caras ficaram com medo da umbrada. Não. Eu não vou umbrar ninguém. Barto, esse, para mim, e provavelmente para algumas pessoas daqui, é um tópico até mais delicado do que simplesmente falar o que é discurso racista, o que é discurso... Quem que decide? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que parar de deixar a plataforma imune ao que ela permite estar lá. E eu vou te explicar por quê. Concordo também. Redes sociais hoje que não tem nível de log fácil de ser acessado, como Discord e Telegram, são usados, não estou nem falando de Chan, estou falando de
aplicativos que são usados abertamente de maneira gratuita. Se tu quiser agora, tu cria uma conta no Discord e no Chan. E eu sei que até o Kindo defende muito não responsabilizar o Discord de nenhuma maneira. Só uma coisa, você sabe que mesmo o PL anterior não pegava eles, né? Não, tudo bem, mas eu tô falando de regulamentação das redes, que é o tópico, tá? Se, de repente, tu quiser mudar o tópico, a gente pode falar especificamente de alguma coisa. O PL que foi apresentado não pegava o Discord nem o Chan. Perfeito. Mas o Chan vai ser difícil de pegar, porque às vezes está na Deep Web. Não é por isso, é por causa de número de usuários no Brasil. Tudo bem. Mas aí, o Discord e o Telegram são plataformas que não só não cumprem propriamente a lei brasileira, como permitem coisas absurdas. E eu vou direto nas coisas absurdas. Vamos cortar. Calma. Tem que ter representante aqui, tem que ter CNPJ aqui, tem que seguir as leis do Brasil. Concordamos nisso. Mas não é nisso. Não é esse o meu ponto. Por que eu digo que a plataforma, antes do processo judicial ocorrer, ela tem que ter um mecanismo, seja de inteligência artificial, ou seja de algoritmo mesmo, que remova eles certas já têm, coisas. mas eles são ineficientes. Exato, mas a gente tem que cobrar que tem os eficientes. E isso demanda investimento. Mas a questão é a seguinte, a questão objetiva. Eu quero ter uma inteligência artificial que seja eficiente para retirar, por exemplo, discurso de ódio. A questão é, a partir de quando a plataforma é provocada? Tu tá indo aí. Deixa eu ir mais além. Nós tivemos o caso agora recente aqui em São Paulo, da Nicole Pogeri, que foi assassinada e esquartejada por um rapaz e uma menina de grupo nazista, de Discord, em que tudo é lá dentro combinado. Sim. Sapopemba, nós tivemos uma menina... Mas nós concordamos que isso tem que ser proibido. Mas peraí, mas como que proíbe Essa é a pergunta. Se a rede social, tu não responsabiliza ela para ela ter um algoritmo... Só um pouquinho. Tem que responsabilizar. Mas é isso que tem que regulamentar. Vamos lá. Eu também acho. Okay. Então, vamos lá. O primeiro passo que eu proponho. Vamos. A rede social tem que ter um CNPJ no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Vamos Outra lá. coisa, tem que ter um representante legal aqui para responder no CPF. E ser responsabilizado criminalmente. Isso caso é fácil, isso é objetivo. Perfeito. O problema é, a partir de que momento a plataforma vai ser responsável por algo que você pode considerar discurso de ódio? A partir de que momento? Bem simples. O caso da Nicole Pogeri, e eu estou usando só o dela especificamente, tá? O Discord é responsável por ter deixado todas as manifestações nazistas. Mas como é que você faz para tirar? Eles tiram. Não. Só um pouquinho. Os caras que usam esses grupos, eles têm uma ferramenta chamada Nukebot. Para apagar os logs, para que tu, se tu for vítima deles, tu não conseguir pegar os logs. Eu concordo. Isso tem que ser regulamentado urgente. Só que aí a rede social... Tu tem que ter uma ferramenta, Arthur Duval, tem que ter uma ferramenta para dizer, fiquei sabendo disso, eu reporto imediatamente para a empresa e a empresa tem que agir. E se a empresa não agir, ela tem que ser criminalmente responsabilizada. Eu concordo com você no seguinte sentido. Se tem alguém me ameaçando de morte, falando que, sei lá, eu sou negro e tem um nazista falando negro tem que morrer e tem que matar o Arthur por causa disso. É muito claro isso. O problema é o seguinte, a partir de que momento eu faço um discurso de ódio na rede e a rede passa a ser... de discurso de ódio. Por exemplo, se eu pegar e falar o seguinte, eu odeio a Dilma. Não é discurso de ódio. Quem é que decide? Você odeia a Dilma. Aí vamos supor que... Vamos supor... Mas vamos lá. Não tá afetando em nada que é inerente a ela. Vamos supor que você me ama. Você ama a Dilma. Tá. Aí você fala assim, eu odeio quem odeia a Dilma. O que você tem de ferramenta hoje? Você tem que entrar na justiça e falar, eu quero que remova o discurso dele, senão a plataforma vai ser responsabilizada. Calma, o que a justiça vai fazer? Ela vai entender se aquilo resolve ou não. Se eu tiro esse mecanismo, eu tirei o Judicious Note. Tá. Como que eu faço para brecar você de tirar um conteúdo meu que não é discurso de ódio? Mas aí é que tá o negócio. O sistema, se você usar o sistema só para evitar esses casos pontuais que você está falando de... Mas calma aí. Hoje já tem, é ineficiente. Concordo que é ineficiente. Tu lembra que eu sou gestora de TI, né? Sim, é ineficiente. Então, o sistema está lá e é ineficiente. O problema é que com esse sistema ineficiente podem haver erros de coisas que não foram removidas e deveriam ser, e coisas que foram removidas e não deveriam ser. Se a plataforma remover algo teu que ela não deveria ter removido, é muito mais fácil tu acionar a plataforma judicialmente e responsabilizá-la por ter removido. Agora, a gente precisa ter uma defesa anterior para evitar mortes de crianças, eu concordo especialmente. Com você. Em casos extremos, como por exemplo, nudez, sexualização de criança, etc., já existe. Não fala de morte, cara. Ou morte, que seja. Morte, tá claro. Eu concordo com você nisso. O meu problema é em questões subjetivas. Vamos lá. Como é que eu, tirando a notificação disso, porque o projeto ele faz isso. Faz isso. Ele tira o Judicious Note. Eu tirei a figura da justiça para dizer o que é ou não é
Discurso de ódio. O que vem no lugar? A pergunta é essa, não tem resposta. Não, mas vamos de maneira bem simples, é uma coisa bem objetiva. Eu acho que a plataforma tem que remover primeiro e, digamos, se tu te sinta... Calma, Mas como que você vai remover se você não sabe se é ou não é? Deixa eu esperar. A lei brasileira define, ela tipifica vários crimes. Sim. Né? Crimes, inclusive, contra a honra. Sim. Aqui é diferente de Estados Unidos, Sim. que não teriam crimes contra a Sim. honra. Aqui a gente tem. Sim. Para mim, tudo que já está tipificado e que ocorrer lá, a gente tem que remover. E caso Mas existem as- casos que são... Por exemplo, se você falou de crimes contra a honra. Se eu falar assim, a Michelle é uma imbecil. Você Pode pode ser uma falar assim, injúria. você pode falar, isso é uma injúria, eu É. quero tirar do ar. Isso. Hoje, como você faz? Você vai na justiça e a justiça vai decidir, de acordo com todo o contexto, se aquilo é uma E injúria ou o não. dano já está feito para Tudo minha bem, imagem. mas aí é que eu tenho o seguinte, se eu tiro a justiça, eu tirei a justiça, Tá. então eu vou te dar o poder de retirar a minha publicação imediatamente, E aí- eu posso fazer o seguinte, a Michelle falou que eu sou um mau deputado, tira. A Não. Michelle falou que não gosta de mim, tira. A Não, Michelle... É isso. Mas é que tu tá Essa é a resposta, eu te falo uma ignorando. coisa. Não, tu tá ignorando que vão ter elementos que tu possa usar para essas remoções Quem- injustas. Quem é que vai estabelecer A esses elementos? própria justiça. Não, Só que- você está tirando a justiça. Não, tu não tá tirando a justiça. Não. O que eu tô dizendo é o Michele, seguinte, só um olha pouquinho. só. A regulamentação, Olha só. escuta que a gente tá tendo conversa cruzada. A rede tem que ser regulamentada para ela agir nos casos que ela não age hoje, tá? Sim, A gente eu tem que fazer, concordo. a gente tem que fazer ela olhar para nossa lei e dizer, você está submetido a isso Concordo e com você você. tem que Eu concordo tem com que você. cumprir. O Aí problema é que a lei não é precisa. Peraí, tudo bem. Aí a rede vai lá e diz, eu entendi isso aqui como injúria. Vamos dizer que a rede entendeu e removeu. Por pedido meu. Eles vão receber o meu pedido, Sim. que foi injúria. Aí o Arthur se sentiu... Eu vou como lá foi na um plataforma. dano. Sabe qual é o Mas- prazo médio para isso? Não. Sabe qual é o prazo médio Não para isso? sei o prazo médio. 90 dias. Tudo bem. Mas e para remover hoje? Vamos E pra lá, remover hoje? vamos lá. Michele, escuta, Pra remover escuta. hoje o conteúdo Se for nazista. caso grave, é imediato. Não é. Aí é Por que falho que e tem ocorre? que criminalizar eles. Eu acho que é o seguinte, se você tem uma plataforma e você deixa de forma falha que um discurso nazista se perpetue, a plataforma tem que ser responsabilizada imediatamente. X, Tá claro? Discord e Telegram. Tudo, tá? E Eu aí? concordo com você nisso. Mas o problema, vocês o problema é que você tá defendem o mirando. Discord, cara. Não, calma. O problema é que você está mirando no nazismo, etc. E eu concordo com tudo isso, mas existe uma regulação que não faz isso. Ela não faz distinção. Ela faz o seguinte: ela fala assim, ó. Se você fizer algum crime, por exemplo, injúria ou discurso de ódio, a plataforma tem que remover a partir do quê? E ninguém sabe responder. E deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma pergunta tão difícil que o relator não soube responder, Perfeito. o STF não soube Perfeito. responder, a Câmara dos Deputados não soube responder, Se eu- o mundo ainda não responde essa Vamos lá. pergunta. Se eu Por isso que disser- eu tô falando, é eu- muito difícil. Gente, eu tô num lugar confortável só- aqui de só- debate, porque essa é uma pergunta que ela não tem resposta. Tá. Hoje não tem. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Gente, eu vou fazer algo que não é uma acusação, é um exemplo hipotético. vai lá. Se eu postar nas minhas redes sociais, o Arthur Duval é vereador, Sim. tu tem que ter o direito Sim. de exigir que a rede remova isso? Com certeza absoluta. Certo. Só que se eu for uma pessoa com muito alcance, tá? E levar meses para o processo remover, porque Sim. eu estou fazendo uma acusação de crime. Qual a ferramenta que nós Peraí, temos hoje? Deixa Justiça. eu concluir, mas deixa eu concluir. O dano à tua imagem Sim. já vai ter sido causado. Concordo com você. Concordo com você. Volto ao fato dos homicídios provocados por essas redes Mas- sociais. O dano já foi causado. A decisão judicial lá na frente Mas, impediu, você não impediu nada. Você não entendeu. Para casos graves, tem que ter, não Mas a como que justiça, define tem os que casos ter, graves? não, tem que ter. Claro, Na plataforma? Claro, se você está promovendo nazismo, nudez de criança, Tá. ou porn revenge, ou assassinato de alguém, isso tem que ser imediato. A plataforma tem que se esforçar muito para falar. Eu vou tirar isso independente da interpretação. Quer ver? Mas calma. O problema é que essa regulação dá um passo além. Ela fala assim, discurso de ódio, abolição do Estado Democrático de Direito, etc, etc. Certo. Aí a plataforma fala assim, eu não sei o que Mas é. aí tu nós melhora temos um a proposta. problema. Tu Mas, não- mas o meu ponto é justamente Mas- esse. não. Aí eu estou perguntando, como é que você melhora? É isso que eu estou trazendo. Eu estou trazendo não só os mecanismos de forçar as plataformas a terem que fazer as correções necessárias. Mas Peraí. Michele, vamos lá. Não, cara. Esquece essa parte do nazismo, Não que nós posso concordamos esquecer, nisso. Mas a gente não nós pode esquecer, concordamos porque a nisso. regulamentação das redes sociais inclui esses Não, ambientes. mas você não está entendendo. Eu concordo com isso. E eu Ok. acho que tem que ter. Essa parte é a parte que a quer ver gente uma concorda. coisa? A parte que a gente Quer discorda ver uma é coisa? a regulamentação Não. que nós temos hoje, tramitando, ela trata de Mas ela tem que ir discurso pra de discussão, ódio. cara. Ela nem tem que ir foi. pra- mas Sabe ela por que tem ela não que ir, foi? né? Porque ela está indo via STF. Porque quando foi no... Eu vou te falar o que aconteceu. Ela foi via Câmara dos Deputados. Certo. A discussão foi travada porque realmente ninguém tinha resposta para isso. Exato. Aí o STF falou, Concordo. vamos regular. Falaram, vamos regular. Tá, o que é discurso de ódio e quem vai decidir? O STF travou, falou, não sabemos. Vou- E aí o governo Lula falou, vou apresentar um projeto Ok.
E não apresentou até hoje porque essa pergunta não tem resposta, Mas ela Michele. eu concordo que é subjetiva para esse caso do crime de ódio, eu concordo que ela é subjetiva. O problema é que se tu focar em não regulamentar as redes... Mas eu não quero focar em não regulamentar. Por isso que eu falei por causa de uma liberdade de expressão qualquer, tu ignora que os outros casos vão acontecer. E eu vou dar um exemplo. Não. Por isso que eu não sou contra a regulação de redes. Eu sou contra essa regulação de redes. Lembra quando o Boulos pediu o banimento do Discord? Lembro. O Boulos pediu. O Kim foi contra. Mais ou menos. Vou falar do Kim, porque especificamente o Kim foi contra. Pausa. Tá? Puta, tava bom. Obrigado, Michele. Valeu. Muito bom. Caramba, boa combinação. Olá, Desculpa, prazer. Como é que tá? Rebeca. E aí? Eu sou atriz, escritora e tradutora. Legal. Eu quero entender, que eu ainda não entendi até esse ponto, qual é a sua proposta para regulamentar as redes das questões que ainda não foram regulamentadas? Por isso que eu tô num lugar muito confortável. Porque essa pergunta que você está me fazendo ela é tão difícil que o mundo ainda não respondeu. Então, hoje você fala assim, qual é a proposta correta? Eu não sei. E você acha que com a proposta de regulamentação não vai ter um aprofundamento nos casos? Eu acho que o órgão regulamentador não vai estudar os casos que estão acontecendo? Com certeza. Ver os números e as questões e conseguir criar regulamentações em cima disso? Eu sou a favor disso. Eu sou a favor da gente fazer uma ampla discussão. Vou dar um exemplo para você. Você pega o Marco Civil da Internet. Ele passou em 2012, se não me engano. Foi o governo Dilma. A oposição, na época acho que era o Mendonça Filho, a oposição falou, essa regulamentação é a cara da Câmara. Eles quiseram roubar para si o protagonismo do Marco Civil da Internet, que é uma coisa boa. Todo mundo concordou. Foram mais de 10 anos de discussão, inúmeras audiências públicas, e fala com o especialista, e fala com a sociedade, e fala com todo mundo. Saiu um marco regulatório muito bom. Depois você teve, inclusive, a Lei de Proteção Geral, Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza, isso tudo ótimo. O problema com esta regulamentação é porque ela tem cordas que estão sendo puxadas politicamente para incluir na regulamentação injúria, discurso de ódio, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e isso são questões subjetivas. Hoje a discussão parou onde? Nós temos o Judicial Note para decidir. Se eu pegar e falar o seguinte, por exemplo, a questão da violência contra a mulher também já foi subjetiva. Há um tempo, antes de virar lei... Não, é bem objetiva, na verdade. Não, ela sempre foi subjetiva, porque era briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Então, nesse sentido, é subjetiva. Mas você concorda a sociedade ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai mudando as leis a partir disso, Você concorda que neste momento... Então, a partir do desenvolvimento da sociedade, do surgimento de novas mentalidades, da diversidade, sim, mas eu sou a favor disso. A gente vai criando novas leis a partir disso. Sim, eu sou a favor disso. Então, essa regulamentação é a partir de novos discursos que estão sendo propagados a partir de 2018. Porque eu acho que a Deep Web foi para cima, ela emergiu. Vamos no teu exemplo. A público, vamos no teu exemplo. Quando, então a gente precisa olhar para isso. O crime contra a mulher era relativizado, você não sabia direito o que era ou o que não era, segundo o teu exemplo. Você concorda que ali, se você tivesse redes, se você fosse regulamentar, se regulamentar de forma imprecisa, você precisa ter uma discussão anterior. O que é crime contra a mulher? Estabeleceu-se, isso é crime contra a mulher. Sim. A partir disso, você deriva uma regulação de redes. O que eu estou fazendo aqui é justamente a mesma coisa. Hoje não tem mais discussão. O que é nazismo, o que não é? Nazismo é nazismo, tem que ser proibido, acabou, ponto.